Boa noite a todos. Espero que se encontrem bem. Vou pedir ao José Luís Espada que faça o pedido. Muito obrigada. Boa noite. Que esteja tudo bem por aí desse lado. Hoje vamos falar de genealogia. Boa noite, como está, José? Olá, Ana, muito boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e muito obrigado também a todos aqueles que se vão juntando aqui a esta nossa conversa sobre as temáticas da genealogia. Creio que muitos das pessoas que temos aqui esta noite são seus seguidores e, portanto, conhecem o seu trabalho, mas permita-me também apresentá-lo para aqueles que não o conhecem e também que se vão deparar pela primeira vez com esta área. Portanto, o José Luís Espada Feio é um experiente investigador e genealogista com mais de 20 anos de dedicação à história da família, área na qual já publicou dezenas de obras em edição de autores. Licenciado em Direito, Ciências Jurídico-Políticas, com especialização em Direito da Sociedade, da Informação, aliada à sua formação jurídica à investigação histórica, sendo também membro efetivo da Associação Portuguesa de Genealogia. Tudo correto, é verdade, José? Exatamente, Ana. No fundo, é toda uma vida ligada a esta paixão, porque é, em primeira instância, uma paixão que eu sempre, desde criança, tive um fascínio enorme pela história e pelas coisas do passado, não só pela história em sentido amplo, em sentido macrosocial, mas também da minha própria história, da história da minha família e depois, nesse sentido, a genealogia nasce de uma forma natural, que obviamente depois, com o estudo e com o trabalho, se foi especializando e se foi cimentando como uma paixão e não só, também um trabalho que conta já com estas décadas de existência. Era precisamente por aí que eu gostava de começar. Seu primeiro contacto com a genealogia, ou seja, este seu gosto, começou também na infância, não é? E exatamente, começou, como lhe disse, de uma forma muito natural. Eu tinha e tenho ainda alguns álbuns de família muito antigos, que eram já dos tempos da minha trisavó, e eu lembro-me de em criança, ficar fascinado em ver aquelas fotografias que eu não sabia ainda quem eram aquelas pessoas, e ficava muito fascinado no sentido de saber quem seriam. Depois, obviamente, foi um crescendo, não só saber quem eram aqueles, mas também todos os outros que os tinham antecedido. Esta foi, de facto, a forma em que iniciei esta atividade. Depois, claro, de ter feito a minha própria genealogia, a primeira, depois comecei a estender ao meu círculo próximo, amigos e outros familiares, até que o processo se foi alargando e hoje conto efetivamente com uma experiência já de alguns anos e que me levou a pesquisar no país todo, de norte a sul, nas ilhas, no Brasil, em África e em muitos sítios. Portanto, já construiu a árvore genealógica de muitas pessoas, efetivamente. Eu diria de larguíssimas dezenas de pessoas mesmo. Efetivamente, assim tem sido e assim espero continuar, porque o faço, antes de mais, com uma enorme paixão, com sentido de responsabilidade, com rigor. Já lá vamos depois também se achar por bem à metodologia e à forma como eu trabalho, mas faço por paixão, faço por uma certa adrenalina que é esta de desafiar o passado e poder, digamos que de certa forma, desenterrar ou restaurar essas memórias perdidas e sobretudo pelo privilégio, para mim é um privilégio, poder devolver às pessoas a sua própria história. Isso é que me move, não obstante, como calculam todos, os obstáculos, e isto não só este fascínio e este encanto. É um trabalho que efetivamente tem também os seus reveses, muitas vezes as suas complicações, obstáculos, dificuldades, mas lá está, quando chegam esses momentos, diria, mais difíceis, a paixão sobrepõe-se e faz-nos continuar até hoje. Muito bem. Permita-me colocar-lhe aqui uma questão antes de chegarmos à metodologia e começarmos a afunilar aqui o tema.
perguntar-lhe de que forma é que considera que a genealogia beneficia, portanto, a sociedade civil? De que forma é que a genealogia tem importância ainda nos dias de hoje? Repara uma coisa, eu acho que a genealogia tem cada vez mais importância. Aliás, há um fenómeno que eu considero e que eu próprio, como a democratização da genealogia, que tem a ver com o seguinte. Diria que até há umas décadas atrás a genealogia era, de certa forma, conotada com uma determinada elite que via na genealogia uma forma até de ostentar o seu estatuto social e de o poder, assim, demonstrar e diferenciar dos demais. Ora, hoje em dia, felizmente, essa concepção não é mais a dominante. Hoje em dia, o comum dos mortais procura a genealogia não para encontrar um conde, um visconde, um qualquer ilustre antepassado, nada disso. Procura a genealogia como uma verdadeira fonte de autoconhecimento, de se conhecer a si próprio, as suas raízes, e, portanto, houve uma grande exponenciação das próprias pesquisas. Por outro lado, e também felizmente, hoje em dia, até com a ajuda das novas tecnologias e em concreto da informática, com a digitalização e captação dos registros em linha, os registros hoje em dia, na sua grande maioria, estão disponíveis à distância de um clique e, portanto, em teoria, obviamente, qualquer pessoa pode pesquisar em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia. E, portanto, estes dois fatores, essa tal democratização da genealogia. Por outro lado, e entrando mais agora na sua questão em concreto, eu creio que a genealogia tem variedíssimas valências. Aliás, e até pegando aqui um pouco nas palavras de Santo Agostinho, o grande filósofo dos primeiros séculos do cristianismo, em que ele dizia que a etimologia da palavra religião vinha do latim religare, voltar a ligar. Ora, eu acho que a genealogia tem também aqui, nessa perspectiva filosófica, também um certo cunho de religioso, porque a genealogia tem o condão de nos religar aqui, em primeira instância, ao espaço geográfico. Ou seja, nós podermos, com esse conhecimento, voltar a pisar o mesmo chão que os nossos antepassados pisaram há séculos, até pode ser um espaço que nós conhecemos geograficamente, mas não tínhamos esse conhecimento de saber que ali tínhamos raízes. Ora, esse conhecimento, essa vivência dá-nos também um sentido de pertença ao espaço, à comunidade. Essa é uma valência, para mim, essencial nesse sentido de nos dar esse sentimento de pertença. Outro é a valência de nos religar a outras pessoas do presente. Ou seja, pessoas com as quais nós não sabíamos que tínhamos relações de parentesco, algumas delas mais ou menos remotas, e que, a partir do momento em que tomamos esse conhecimento, fortalecemos e ganhamos relações sociais no presente. E outra é a de nos religar que não sabíamos sequer da sua existência. Muitos de nós sabem, obviamente, os pais, os avós, alguns nem os bisavós sabem, e se calhar os três avós, a maioria das pessoas não os tem presente. Ora, a genealogia, digamos que nos devolve toda essa nossa família, que esses avós são tão avós como os pais dos nossos pais. São mais remotos. Portanto, a genealogia dá-nos aqui, para lá desse sentimento puramente religioso em sentido estrito, dá-nos um sentido à vida, porque nos faz efetivamente ver diante dos olhos todo esse elo de continuidade ao longo das gerações, no fundo, a concretização desse milagre que é a vida. Muito curioso esta questão da genealogia também nos ligar a outras paragens que não a nossa, onde nascemos ou onde crescemos, porque de facto creio que é interessantíssimo, e as pessoas que aqui estão podem também confirmar esta minha opinião, que de facto conhecer as localidades por onde andaram ou onde nasceram os nossos antepassados também é uma forma
de conhecermos pedaços de nós, não é? Aqui numa visão talvez um bocadinho mais poética, mas conhecermos parte de Olha, nós. e não é exatamente, nem é tanto poética, é efetivamente assim, porque repara uma coisa, essa atividade que a Ana disse é aquilo que eu chamo de turismo genealógico. Ou seja, nós até podemos já conhecer bastante bem esses locais. Imaginemos um local de férias, um local de passagem, mas não sabemos que aí temos raízes. E eu asseguro a qualquer um de nós que nos está a ouvir que se nós voltarmos a esse local, mas com esse sentimento de conhecimento de que ali estão as nossas raízes, nós vemos completamente diferentes. E isso é fantástico. Podermos pisar e voltar a estar onde alguém que nos antecedeu esteve há 200, 300, 400, 500 anos, é efetivamente uma experiência fantástica. De facto, eu creio que sim. Ainda não tive a oportunidade de ter essa experiência. Em breve espero conseguir fazer todo esse trajeto e esse caminhar por onde caminharam também pessoas da minha família, que é interessantíssimo. Eu creio que é uma aventura, é também uma parte de nós que nos acompanha. Muitas vezes não temos essa percepção. Temos aqui, por acaso, um comentário curioso do Sr. Luís Miguel, que nos diz que fala da questão da genealogia genética, não é? Como contributo para o autoconhecimento. De facto, não é? Não deixa de ser também aqui uma subtemática, diria eu. Repare, é verdade, é outro ramo da genealogia, diferente da investigação documental, que é extremamente interessante também, e que quando ambas se conciliam, acho que se complementam e tornam a experiência ainda mais completa. No entanto, a genealogia genética vai buscar, digamos que, heranças muito mais remotas do que aquelas que nós conseguimos obter através da genealogia. E mais genéricas, não é? Mais genéricas, até porque as latitudes, os países e as regiões não tinham, digamos, a mesma definição que tinham num passado recente e que têm hoje no presente. São dimensões diferentes, ambas interessantes, mas diferentes, porque a genealogia, e se a Ana me permitir, entrando também aqui de uma forma ligeira na parte da metodologia, eu, para mim, só considero a genealogia com base documental. Ou seja, todos os trabalhos que eu faço-os de raiz e exclusivamente feitos por mim com pesquisa direta nas fontes primárias. E o que é que são as fontes primárias? Como sabemos, as fontes primárias são os registros paroquiais de nascimento, de casamento e de óbito. Ora, essa documentação só começa a tornar-se obrigatória em meados da década de 60 do século XVI, com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento vem ditar, entre muitas outras disposições, estamos ali num período de contra-reforma na Igreja, como resposta às correntes protestantes que nascem, como sabemos, no centro e no norte da Europa, e o Concílio de Trento vem também, de certa forma, entre outras medidas, tornar obrigatório que cada pároco de qualquer paróquia da cristandade, por mais remota e mais pequena que fosse, era obrigatório registar todos os nascimentos, todos os casamentos e todos os óbitos que ali se realizassem naquela paróquia. Ora, está aqui, digamos que a matéria-prima para o genealogista, porque, pelo menos para o genealogista que alicerça o seu trabalho nestas fontes documentais. Porque hoje em dia, e também fazendo um pouco aquela ponte com o que falávamos há pouco, com esta democratização e proliferação da genealogia, existem hoje muitas plataformas, muitos sites, muitas bases de dados, onde a fiabilidade não é, digamos que a mais rigorosa. E muita gente, uns por desconhecimento, outros por alguma falta de atenção, digamos que se socorrem dessas pretensas bases para a genealogia. Ora, para mim,
a genealogia é toda ela construída de raiz diretamente na pesquisa dos documentos. E, portanto, para a fazer nesse sentido, em rigor, só a partir do século XVI é que o conseguimos fazer, digamos, para o comum dos mortais, para o plebeu normal. Porque, mais para trás, de facto, é possível também recuar através dos velhos códices nobiliários, que eu já mostrei alguns nas minhas publicações, onde aí apenas aquelas famílias mais ilustres se documentavam até como a forma de amar e de ostentar esse seu estatuto. Muito bem. Permita-me também colocar aqui outra questão. Já tínhamos falado aqui sobre a questão portanto, dos pedidos que têm em relação à genealogia, portanto, pessoas que de facto se interessam pela sua história familiar. Ia também interessar aqui um bocadinho pela área da metodologia, portanto, também como é que se processa, e acabou por abordar um bocadinho, mas já lá retomaremos no seu devido tempo. Uma pergunta aqui muito curiosa, creio que também será muito pertinente para quem assiste, se de facto nas suas pesquisas e quando está perante a investigação de uma determinada família, se já encontrou casos assim mais curiosos, não sei, digamos, muito singulares, se me permite. Já reparo uma coisa, nestas décadas que levo já de pesquisa, tenho encontrado situações não só curiosas, como inusitadas, como inesperadas e como surpreendentes. Eu diria que, e aí está o fascínio desta atividade, que cada estudo, cada trabalho é sempre diferente do anterior, em todos os aspectos. Não só pelos obstáculos que vamos tendo no decurso dessa própria pesquisa, mas também das histórias de vida. No fundo, porque eu não me limito a fazer a mera genealogia no sentido de elencar os antepassados, porque isso acaba por ter traz uma série de interesse também consigo. Portanto, a cada nome que vai encontra também o seu contexto, não é? O contexto de vida, talvez algum traço de personalidade, presumo eu. Eventualmente. Esses serão mais difíceis, mas no sentido em que eu tento sempre fazer aquilo que eu chamo história da família, que é, digamos que um conceito um pouco acima da mera genealogia em sentido restrito. Tento, em primeira instância, enquadrar as vivências de cada pessoa no tempo e no espaço onde essa própria pessoa viveu. E isso é depois, creio eu, fundamental para os destinatários dos meus estudos compreenderem a dimensão de cada um dos seus antepassados. Nem toda a gente, obviamente, estão presentes os temas da história, os hábitos, os usos, os costumes de cada época, e, portanto, eu nos meus trabalhos tenho sempre esse cuidado de fazer essa interligação entre o tempo, o espaço e a pessoa. E depois da leitura de todos os documentos que vou recolhendo, obviamente sempre que isso é possível, porque nem sempre é possível, até a grande maioria das pessoas que viviam em espaços mais recônditos e mais humildes e mais modestos, tinham uma existência que poucas vezes ficava registada na documentação. Portanto, nem sempre consigo resgatar, para além da profissão, para além das próprias vivências sociais que iam tendo, mas, e voltando aqui a esse fascínio, repara uma coisa, como a nossa ascendência se abre em leque, em sentido exponencial, à medida que nós vamos recuando, vamos tendo centenas e milhares de ascendentes. Ora, portanto, é perfeitamente natural que nós, numa linha mais recuada, onde tenhamos 200 ou 300 avós, é perfeitamente natural que tenhamos 4 ou 5 que se tenham distinguido por uma determinada circunstância pessoal e trazer
essas vivências à vida presente das pessoas é verdadeiramente fascinante. E outra coisa interessante também nesta matéria, e que eu tenho habituado, depois também integro as pessoas nessas matérias, são os chamados elevadores sociais. Ora, muitas vezes as pessoas me preocupam, eu gostava muito que o senhor me fizesse a minha árvore, mas nós somos pessoas muito humildes. Essas questões da simplicidade e da nobreza e são altamente subjetivas, porque são também altamente variáveis ao longo das gerações, e todos nós, umas vezes em menor grau, outras vezes em maior, descendemos necessariamente de vários tipos de pessoas, de vários tipos de proveniência. E, portanto, nós, ao princípio, não temos essa percepção e depois vamos resgatando essas vivências. Outros temas também de nos de tropeçarmos com episódios da própria história de Portugal que estão plasmados na vida desses antepassados que nós vamos resgatando, e falando até do seu Ribatejo, aquele período das invasões francesas, nós encontramos nos registros paroquiais, e neste caso em especial nos registros de óbito, testemunhos vivos na primeira pessoa que são, portanto, altissimamente ricos enquanto fonte histórica, porque não foram filtrados por qualquer historiador, não, aquela história feita em direto, em que nós víamos relatadas as atrocidades que os exércitos franceses cometiam na sua passagem até Lisboa, e que destruíram grande parte, como sabe, das aldeias e vilas do Ribatejo na sua passagem. E muitas vezes, no decurso das pesquisas que vou fazendo, no caso concreto, vou depois ampliando para a nossa história macro. Depararmos também com catástrofes de natureza, diria. É muito curioso, de facto, porque ao avaliarmos a história, não é? Avaliamos com uma lente muito grande, não é? Portanto, o espaço temporal é grande, aquilo que abrangemos, principalmente para os apaixonados por história, é muito fácil abranger vários períodos de tempo. Depois, aquela história com que nos vamos familiarizando na escola, não é? Que talvez seja o nosso primeiro contacto com aquilo que é uma identidade nacional, digamos assim. Temos as grandes referências aos grandes nomes, não é? Aqueles que de facto constam nos nossos manuais, portanto podemos falar de famílias reais, de generais, de capitães, enfim, por aí adiante, mas de facto, e creio que a genealogia tem um papel importantíssimo neste aspecto, é que a história também é feita de pessoas comuns, portanto também é feita de... Ana, eu concordo em absoluto consigo e diria mais, a história é sobretudo feita por pessoas comuns. Esses é que são os obreiros e os artífices da história. Depois, os grandes vulgos são aqueles que ficam na memória escrita, mas, no fundo, até os próprios feitos militares eram erguidos pelos peões, pelos soldados e pelas pessoas. E então, nesses episódios da história, isso é muito português, são as próprias populações, muitas vezes até pelo seu isolamento, pela sua distância, são elas próprias que resistem às atrocidades dos invasores, são elas próprias que são, no fundo, aquele certo heroísmo português, ele existe. E nós, muitas vezes, deparamos-nos nos registros paroquiais com essas vivências. Tenho acompanhado ao longo destes tempos muitos casos em que eu próprio fui descobrindo essas vivências e recolhendo essas matérias e depois também, obviamente, partilhando com quem estuda noutro plano, para que possam também ser úteis nesse trabalho mais macro. E não só, digamos que esses episódios da história, mas também catástrofes como, por exemplo, o grande terremoto de 1755, que deixou também uma marca enorme e indelével
nos próprios registros paroquiais e muitos outros episódios da nossa história. Portanto, no fundo, é caminhar aqui entre a história pessoal, entre a história das pessoas e, no fundo, a história neste caso, a história de Portugal, porque, repara, a história é feita, como há pouco falávamos, de pessoas, é construída por famílias, e são essas pequenas células que no seu conjunto depois formam uma nação e uma história. Na leitura da obra de José Saramago, o Memorial de Convento, curiosamente, sim, temos aqui referência não só portanto, o pano de fundo, digamos, é a construção do convento, temos também outras personagens, exatamente, outras personagens acessórias, mas o autor faz aqui um grande destaque às pessoas comuns, não é? Que construíram, que efetivamente colocaram as mãos nas pedras e as talharam e as transportaram. Ana, foi muito engraçado essa sua abordagem, esse excelente romance, que eu adoro, e essa belimunda do romance de Saramago, ela é baseada numa personagem histórica que existiu, efetivamente, nessa Lisboa do século XVIII. Saramago conheceu-a nos seus estudos que fez exaustivos, porque era um autor muito rigoroso no estudo que fazia dos ambientes e da história das matérias que depois seriam objeto da sua escrita, e essa personagem, supostamente com todos aqueles poderes adivinhatórios que a belimunda do romance tinha, e a belimunda do romance era, como sabemos, uma pessoa simples e humilde do povo, mas na Lisboa do século XVIII existiu uma senhora da mais alta nobreza que era conhecida na sociedade portuguesa justamente por esses poderes adivinhatórios como tinha a belimunda. E Saramago ouviu falar dessa figura que se chamava Doroteia Pedagás. Essa senhora existiu e tal forma foi, digamos que, a sua fama nesse tempo, que ainda em finais do século XIX ela ainda era falada. Portanto, Saramago conheceu-a nos livros e depois, obviamente, até fazendo, digamos, com um pouco jus ao seu cunho mais esquerdista, digamos assim, transformou-a numa pessoa do povo. Mas eu, num trabalho que fiz, curiosamente, entronquei uma família justamente nessa verdadeira belimunda, nessa Dona Doroteia Pedagás. E portanto, foi muito interessante essa pesquisa. E depois tive a oportunidade, até aqui, não só de fundir o meu trabalho com a história, mas também com este episódio do romance e dar a conhecer aos descendentes dessa senhora que não faziam sequer ideia que essa senhora tinha existido e que, ainda mais, era a sua oitava ou nona avó. Portanto, aqui está, e pegando, já nem me recordava, porque são muitas as histórias como calcula, mas pegando nessa do Saramago, foi um episódio que me marcou muito já há uns anos. É muito. Eu imagino que sim. O seu trabalho a mim parece-me interessantíssimo. Não posso deixar de dizer, porque de facto creio que todos nós temos sempre a vontade de explorar também a nossa família, os nossos antecedentes e aquilo que nos compõe, não é? Aquilo que é a nossa identidade enquanto família, enquanto ser individual, mas também depois aquilo que somos enquanto sociedade que a compõe, não é? As várias famílias que compõem a sociedade, e essas descobertas eu imagino que sejam também para si entusiasmantes, imagino que sim. Pegando também um bocadinho nesta sua temática de pesquisa, quanto tempo, se é possível mensurar o tempo, consegue apresentar aqui uma árvore genealógica, portanto, bem recuada no tempo? Repare, como eu dizia, nós nunca temos bem, não podemos estimar antes de começar quantos meses demorará um trabalho desta envergadura, porque não sabemos no caso concreto as dificuldades com que nos vamos deparar. Mas da experiência que eu tenho é sempre, seguramente, pelo menos nos moldes em que eu faço, é um trabalho de largos meses e que se divide
num primeiro momento, na pesquisa, digamos, pura e dura, como eu lhe chamo, na localização das pessoas dos antepassados, de uma determinada pessoa do presente, e na recolha de toda a documentação, de todos os registros. Portanto, eu não lanço um nome, não lanço um antepassado, sem que cada um deles esteja devidamente documentado. Essa é a minha primeira fase de trabalho, localizar as gerações que eu me proponho para cada árvore. Vamos falar de 7, 8, 9, 10 gerações, aquelas que ficarem acordadas no início. A primeira fase é justamente essa de os documentos. Nessa primeira fase preocupo-me sobretudo com esses pontos. Depois, a segunda parte é o tratamento da informação que eu fui recolhendo. Nessa primeira fase, preocupo-me mais, efetivamente, em localizar as pessoas e os nomes, e quando tenho o esqueleto, vamos chamar-lhe assim, da árvore, depois vou estudar a fundo todos os documentos, interligando, porque muitas vezes nós não podemos fazer uma análise de um determinado ano passado com base num documento, não só, digamos que aquele conjunto de documentos que depois nos permite reescrever a história de cada um deles, e portanto, obviamente que eu fui desenvolvendo este método ao longo dos tempos, não é? E hoje tenho, digamos que mecanizado, mas que no passado, obviamente, foi tudo um processo também de auto-aprendizagem nesse sentido. Mas seguramente é sempre um trabalho de larguíssimos meses. Tem alguma dificuldade em, não sei como é que se processa isto, às vezes há um certo envolvimento emocional, no sentido em que de facto passou muitos meses com aqueles nomes e com aquela família. Há alguma certa dificuldade em depois desapegar-se dessa história para começar uma nova? Olha, existe enorme, porque eu mergulho em cada família, e eu entro depois num processo até um pouco esquizofrénico, no sentido em que eu próprio conheço melhor as famílias que os próprios membros dessa família, o que não deixa de ser um pouco estranho, não é? Deixa de ser um pouco estranho, mas claro, e se eu passo meses mergulhado naquela família, aquela é a minha família também, de certa forma, durante aqueles meses. Mas com grande parte das pessoas que eu vou fazendo os trabalhos, porque eu também faço questão de, à medida que vou fazendo os trabalhos, vou sempre trocando impressões, vou dando, combino, há pessoas que só querem saber o resultado final quando está terminado, outras que gostam de ir aos poucos que eu vou descobrindo qualquer coisa, vou fazendo. Exatamente, eu gosto mais de trabalhar assim, porque é muito mais dinâmico, digamos, e vou ganhando, e em alguns casos, Ana, posso lhe dizer, relações de verdadeira amizade que se tornaram amigos para a vida, fruto dessa atividade, mas digo-lhe que praticamente com toda a gente que eu tive o privilégio, porque para mim é um privilégio, de lhes poder devolver essa própria história, mantenho uma relação pessoal. Portanto, aqui está até, Ana, outra valência da genealogia, não é? No fundo, também nos aproxima a pessoas que não têm quaisquer relações nem sequer de amizade ou de conhecimento e que por via desta atividade se aproximam umas das outras. É outra das valências, não é? Nessa pesquisa por familiares, imagino que tenha encontrado também pessoas cujos familiares, os ascendentes, vêm de paragens, muito distantes daquelas nas quais, portanto, presentemente se encontram. Já encontrou casos, de facto, de uma grande distância geográfica, ou seja, os ascendentes têm, de facto, uma... Sim, repara uma coisa, aliás, depois também podemos enquadrar justamente essas migrações que existiram
Migrações, e podemos também abordar aqui alguns factos muito interessantes. É outro tema, e permita-me que a felicite pelas suas perguntas, porque têm sido muito pertinentes e que também me reavivam histórias que já estão cá para trás. As migrações, na história, muitas vezes são processos que nós, aqueles que lidam mais com a história, sabem que existiram, mas quem não está tão desperto para essas matérias nem sequer sabe que eles existiram. E à semelhança da grande migração que houve dos territórios ultramarinos das antigas províncias portuguesas em África, após a descolonização e o 25 de Abril, que houve, como sabemos, aquele grande êxodo de retornados para Portugal continental, esse não foi o primeiro fenómeno dessa natureza. No século XVII, nos anos 60 do século XVII, Portugal tinha várias possessões no norte da África, na costa de Marrocos, entre elas a cidade de Tânger, que era uma cidade completamente portuguesa, toda ela amuralhada e virada para o mar, e que era habitada por portugueses há gerações e gerações. Portugueses que tinham uma ligação marítima desse porto para o continente e faziam a sua vida, no fundo, é aqui ao lado, não é? Tânger foi dada pelos reis de Portugal no dote de uma das princesas que casou com o rei de Inglaterra. Então, Portugal teve que abandonar Tânger, onde são portugueses como portugueses de Lisboa, de Braga, de Tomar, de Torres Novas, de Coimbra, portugueses de gerações que viviam naquele território, de um dia para o outro tiveram semanas para abandonar aquela que era no fundo a única terra que conheciam. E então dá-se uma migração de toda a cidade de Tânger para onde? Para o Algarve, porque o Algarve era justamente a região portuguesa da metrópole mais próxima de Tânger. E então, o que é que isto levou? Gente que não tinha qualquer raiz no Algarve vê-se de um dia para o outro instalada numa nova terra que era estranha. Essa gente foi-se, digamos que depois espalhando e disseminando pelo Algarve e depois por outras regiões, mas agora aqui falo do Algarve em concreto, e posso-lhe dizer que todas as pessoas do presente que descendem de algarvios de gerações anteriores, não haverá certamente um que não tenha um antepassado de Tânger. Ora, a grande maioria das pessoas não sabe deste fenómeno, não sabe que tem raízes no norte da África, em Tânger, por via deste acontecimento da história. E eu tenho resgatado, porque também tenho tido a oportunidade de fazer vários estudos no Algarve, e posso dizer que em praticamente nenhum deles não encontrei alguém que tivesse essa ascendência em Tânger. Depois, dentro aqui do nosso Portugal, vemos também enormes fenómenos migratórios que são conhecidos, nomeadamente das regiões do interior, centro e norte do Alentejo, porque justamente as dificuldades de vida das regiões mais de serrania, dos distritos de Castelo Branco, Viseu, Guarda, que no fundo iam descendo e migrando para o Alentejo, e para o Ribatejo, onde havia o latifúndio, onde havia mais oportunidades de trabalho. Portanto, também digo que não há alentejano ou ribatejano que não tenha, sem o saber, ascendentes no norte. Depois, outro fenómeno muito interessante, Ana, era a escravidão. Ou seja, uma importante fatia da população era escrava. Não propriamente aquele estereotipo do escravo que nós temos dos filmes e dos livros, de andar com um grelhão acorrentado. Não. No fundo, muitos deles eram tratados de forma normal, só que tinham aquela qualidade jurídica, no fundo era uma qualidade jurídica. E muitos deles trazidos efetivamente de África, e que depois, ao longo de gerações, muitos deles ganhavam a sua alforria, outros não, casavam entre si, mas os que ganhavam iam depois constituindo família. Aliás, estas nossas tezes morenas também têm muito dessa herança escrava que veio para a Península Ibérica, neste caso para Portugal, durante o século XVI, XVII e XVIII e até as primeiras décadas do século XIX, e portanto eu também tenho feito
feito esse trabalho com enorme interesse, e é aí, Ana, voltar àquela questão da genealogia genética, que nós podemos depois fazer esta equivalência entre a descoberta do antepassado escravo, que seria negro, ou mulato, ou mestiço, e depois fazer essa tal prova no ADN e verificar que há lá um genezinho vindo de África. Também é muito Até porque interessante. no tempo em que estamos, não é, de migrações que são cada vez mais frequentes, dadas as condições de vida que imperam nos países, no país onde nos encontramos, por exemplo, é cada vez mais importante, nem que seja por uma questão de treinarmos a nossa empatia, treinarmos a nossa capacidade de olhar o outro de uma forma mais profunda, esta questão de conhecer, ter conhecimento de antepassados vindos de outros continentes, de outras origens, perdão, que nos tragam, que acabam por nos trazer uma visão também muito mais abrangente daquilo que é a nossa forma de ser, a nossa forma de estar e, portanto, que nos traz outras raízes, outra perspectiva, outra visão de nós mesmos, não é? E de nós individualmente e depois também enquanto sociedade. E parece-me, permita-me aqui a opinião, que é cada vez mais pertinente ter esta percepção de que cada um de nós não é uma ilha e cada um de nós não está isolado do resto do mundo. E que numa época em que os extremismos imperam, e esta questão de quem é superior ao outro, de quem é, infelizmente, há cada vez mais este género de pensamento, quem é melhor, quem tem uma identidade melhor, se é que isto se pode dizer desta forma, num tempo em que esta mentalidade impera cada vez mais, este estudo da genealogia, portanto, daquilo que é a nossa percepção de nós mesmos, perdão, dá-nos também essa visão. Mas sem dúvida, e digo-lhe mais, tudo, concordo em absoluto com tudo o que disse, e se há povo onde essa mistura de raças e de culturas é um facto inegável, histórico, somos nós portugueses, pela nossa história, e não é só a presença africana, é asiática, é americana, sul-americana, porque as migrações para o Brasil muitas vezes se vinha e já se vinha de outra forma, já se vinha com outra mistura. Portanto, e para não falarmos da nossa herança anterior à própria, estamos aqui a falar, no âmbito da genealogia, mas se há povo digamos, com uma multiplicidade de origens, é a nossa. E, portanto, se nós pudermos ter essa consciência objetiva, porque é objetiva, eu creio que se em nenhuma circunstância fazia sentido ter, no fundo, essas erradas percepções dessa diferença, então, no nosso caso, é simplesmente ridículo. E, portanto, eu acho que também aqui a genealogia pode ajudar a percepcionar essas próprias origens. Eu próprio, na minha genealogia, e em muitas genealogias de muitas outras pessoas que fiz, encontrei essa mesma presença de escravos ou descendentes de escravos, e volto a frisar, esta nossa pele morena não vem da Suécia nem da Noruega, com certeza. É verdade. Apesar de também termos essas origens visigóticas. Portanto, nós somos, efetivamente, nós portugueses temos também, no fundo, essa herança interessantíssima da primeira nação global. Ora, ser global é ser tolerante dessa forma. E nós portugueses, se no passado éramos até conhecidos por não termos, ao contrário de outros povos europeus que tinham mais renitências em se cruzar com outras raças, os portugueses nunca tiveram esse preconceito. E, portanto, e foi isso, no fundo, que os fez cimentar
enquanto povo pequeníssimo que era, na altura, a cimentar a sua presença nos 5 continentes. Portanto, isso é uma mais-valia que nós hoje no presente não devemos, de forma alguma, descurar. Este interesse na genealogia sente que tem vindo a aumentar? Há aqui uma onda de facto de curiosidade, interesse em querer conhecer a restante família, se é que assim se pode dizer? Sinto enormemente, mas de uma forma exponencial, diria. Eu, quando comecei, no princípio deste século, quando comecei, pouquíssimas pessoas se dedicavam a esta matéria. Eu dediquei-me sempre com este sentido de descoberta e de autoconhecimento, mas, voltando ao que lhe tinha dito ao início, a grande maioria das pessoas era com um certo cunho de elitismo que ainda existe, mas que muito mais dissipado. Hoje não. Noto até nas gerações mais novas o interesse pela descoberta do seu passado, porque no fundo é efetivamente um tema de autoconhecimento. Ora, nós só nos podemos conhecer verdadeiramente a nós próprios se tivermos consciência de onde vimos, de quem nos antecedeu, da herança que nós, quer queiramos, quer não, carregamos, não só de forma genética, mas também da presença e da história que essas pessoas tiveram que sulcar para que nós hoje estejamos aqui. Como eu costumo dizer, nós somos um produto inacabado de várias gerações. E sem um deles que fosse, por mais simples ou por mais insignificante que à partida nós pensássemos que fosse, cada um de nós não era aquilo que é, como é, se não fosse uma só peça. Portanto, ter esse conhecimento, eu creio que nos dá uma visão muito mais ampla do que é a vida e nos faz caminhar de forma mais segura. E tenho notado, efetivamente, até como eu dizia, nas gerações mais novas, o interesse por essa busca. E se calhar, muitas vezes, nestas eras de grande procura tecnológica, de grande consumismo, onde tudo é efêmero, se calhar, por vezes, essa abundância do efêmero faz-nos recuar para aquilo que é mais essencial, para aquilo que é mais genuíno, e nada mais genuíno que a nossa própria herança, que, quer queiramos, quer não, nunca podemos renegar. De facto, assim é. E acho curiosa também esta nova onda de, parece-me a mim, mas não estou talvez bem dentro do assunto, esta questão de utilizarmos agora para os casais que têm bebés, agora recentemente, a questão de parece-me a mim que está um pouco na moda esta questão de colocarmos nomes, de serem colocados nomes de avós e avós e bisavós, eventualmente, que estariam um pouco mais apagados, porque eventualmente não seriam nomes muito, digamos, alguns as pessoas não os achassem esteticamente agradáveis, não é? Ou ao ouvido, pelo menos, mas que agora me parece, corrija-me se eu estiver errada, que de facto há aqui uma ideia de que afinal este nome é interessante porque remete a alguém e portanto também quero prestar aqui uma espécie de homenagem a estes membros da minha família. É exatamente assim, Ana. Isso é muito interessante e repare, esse costume ou a recuperação desse costume é no fundo restaurar de uma prática, porque em séculos mais recuados era justamente prática dar-se os nomes próprios dos antepassados até como forma de perpetuar essa continuidade. Não só a questão dos apelidos, também podemos, não sei como é que estamos de tempo, mas também ao fazer depois um dia, quem sabe, uma nova sessão, porque são tantas temáticas que nós depois continuamos a falar e perdemos um pouco a noção do tempo. Mas o nome próprio é efetivamente também, a par do apelido, uma marca de presença familiar. E havia no passado muito esse costume de se transmitir os nomes próprios, e eu próprio o vejo quando vou desvendando as ascendências e vou me deparando com essa realidade. E hoje muita gente procura efetivamente saber esses nomes e depois
como tributo a essa sua própria ancestralidade, dar depois às gerações mais recentes. Era uma prática que se fazia no passado, como lhe disse, e que hoje se volta a fazer, e vejo com muito interesse. Não só os nomes próprios, mas também perceber os apelidos. É outra temática também bastante interessante, à qual eu me vou também dedicando nos meus estudos, para além de toda aquela história da família que há pouco falávamos. Procuro sempre também, quando é possível, poder, digamos que cristalizar no tempo e no espaço e perceber e explicar porquê a origem de determinado apelido numa família que se vem perpetuando até os dias do presente. Nomeadamente em dois tipos de apelidos. Os apelidos patronímicos, aqueles que decorrem do nome, muitas vezes o nome próprio do antepassado, e os apelidos provenientes de devoções religiosas também, que muitas vezes relacionados com o dia em que a pessoa nascia ou era batizada, da conceição, do nascimento, do sacramento, dos anjos, dos santos, e vários outros apelidos que têm a ver não só com essas temáticas, mas com outras também que podemos abordar, e os apelidos provenientes de alcunhas, como será o caso deste meu feio e outros mais, dessa natureza, e nós conseguirmos, nas árvores que eu faço, localizar o primeiro antepassado daquele apelido e depois poder devolver também às pessoas essa história. Acho que é um ponto muito interessante e que as pessoas depois muito apreciam, porque ficam, digamos que, a saber a origem daquele nome que transmitido, mas que não tinham a percepção da sua origem. E isso é também uma vertente muito, muito interessante, a meu ver, desta matéria da genealogia. Sem dúvida, é de facto interessantíssimo, e eu creio que esta conversa duraria horas, porque há tantas temáticas a falar sobre este assunto. Quando falamos da nossa identidade, daquilo que nos compõe, da vida em sociedade, acho que tudo isto é uma miscelânea muito interessante e muito complexa. É também por si só um ecossistema muito interessante. Eu creio que há uma frase ou uma expressão que agora não me está a ocorrer. De facto, não se pode avaliar uma floresta por uma simples árvore. E de facto tendemos às vezes a ter este julgamento, seja de que forma for, e de facto nós somos compostos por várias pessoas, de várias gerações, de vários acontecimentos na nossa família, mas depois também na sociedade. Os próprios nomes, apelidos, como referia, têm também, não é, um cunho da trajetória que a pessoa acabou por fazer. Portanto, por exemplo, às vezes Ana, o seu Vicente, eu atrever-me a dizer que é um apelido patronímico que tem origem no nome próprio de um antepassado seu que se chamava Vicente qualquer coisa, e depois o filho desse antepassado Vicente era o qualquer coisa Vicente, do filho do Vicente, Vicente, e essa sucessiva transmissão do nome próprio do antepassado vai tornar essa mesma transmissão ao longo das gerações, vai transformar um nome próprio num verdadeiro apelido de família, como hoje é o seu. Eu não fiz essa pesquisa, mas falando aqui tenho a certeza. Não querendo monopolizar esta conversa e muito menos colocá-la aqui de um ponto de vista pessoal, curiosamente o meu bisavô, se não me engano, portanto bisavô da parte do meu pai, o apelido era Castelhano. E eu não herdei este apelido castelhano. Creio que não era um apelido muito E provavelmente esse castelhano, Ana, esse apelido castelhano é um apelido toponímico, ou seja, alguém que provavelmente estará vindo do vizinho reino de Castela e que por cá ficou e era o castelhano. Portanto, mas acho que ficou tão presente.
ficou tão presente o ditado de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, que eventualmente, digo eu aqui em tom de brincadeira, obviamente, que não passou para a restante família. José Luís, foi um gosto estar aqui à conversa consigo. Eu vou reservar. Eu que agradeço, gostei muito. Vou reservar aqui estes últimos 5 minutos para quem queira colocar aqui alguma questão ao José Luís, que não foi abordada aqui, que eventualmente consiga colocá-la nos breves minutos que temos, mas enquanto isso não acontece, agradecer muito a sua presença aqui, ter disponibilizado o seu tempo, o seu sábado para este feliz encontro, em que falámos aqui de temas interessantíssimos, a genealogia de uma forma geral, mas depois particularizarmos para outras temáticas bastante interessantes. Creio que foi também do agrado da nossa assistência, de quem nos acompanhou durante esta hora. Portanto, quem queira colocar aqui alguma questão, faça o favor de fazer agora. Eventualmente poderá contactar também o José Luís através das suas redes sociais e encontrará certamente o seu contacto para acompanhar precisamente este trabalho de genealogista. O José vai partilhando também algumas particularidades do seu trabalho e, portanto, sugiro que quem ainda não acompanhe que o faça, é de facto muito interessante. Mais uma vez agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço e fico à disposição de tudo aquilo que precisar, disponha sempre. Muito obrigada. Há alguém que queira colocar aqui alguma questão ao José Luís, por favor, que o faça. Se não, permita-me ler aqui alguns comentários. De facto, parece-me que foi aqui uma conversa bastante produtiva. Há aqui também algum feedback positivo à nossa conversa, o que é ótimo, e agradecemos de facto a presença. Eu vejo aqui, Ana, que um dos intervenientes perguntou se é possível ter antepassados de pais desconhecidos. Claro que sim, foi uma temática que nós não abordámos, mas que, infelizmente, por questões várias, eram muitos os chamados enjeitados que eram deixados na roda dos expostos por razões várias. Em primeiro lugar, pelas circunstâncias de grande pobreza que, infelizmente, isso a par de famílias extremamente numerosas em que essas mesmas condições de grande precariedade não permitiam que os pais pudessem criar mais filhos. Então, na esperança de lhes dar um futuro menos mau do que aquele que teriam com os pais biológicos, eram deixados nessa tal roda dos expostos, deixados anonimamente e cortados para sempre esse elo biológico. Outras vezes, mais raras, acontecia também em circunstâncias de filhos tidos em relações mais proibidas, por vezes entre membros de classes sociais distintas ou entre pessoas com matrimónios com terceiros e que, digamos que a moral e os bons costumes da época faziam com que esses frutos dessas relações proibidas fossem depois, infelizmente, tidas com esses desfechos. Obviamente, nesses ramos, eu muitas vezes me deparo com estas situações, não é possível nós continuarmos a ascendência porque o elo foi cortado documentalmente. Mas, por vezes, lá acontece em histórias do destino em que esses filhos que foram deixados na roda dos expostos por quaisquer ironias do destino, muitas vezes os pais que deixaram essas crianças não puderam ter filhos nos seus casamentos legítimos e depois a única forma de poder dar continuidade à sua geração é vir resgatar esse tal bastardo que foi deixado na roda dos expostos, porque esses pais sabiam que o que eu tinham feito e qual era o paradeiro muitas vezes dessas crianças, e eu também, em alguns trabalhos, tive a possibilidade de resgatar alguns parentescos que foram, digamos que, recuperados por estas circunstâncias. Estava aqui a ver mais questões que tinham colocado. Falou-se aqui também. Força. Diga, Ana, desculpe. Eu estava aqui a ver aqui efetivamente as questões
que estavam a colocar e a falar, efetivamente, destas temáticas que nós... E Alexandre, que diz, eu tenho uma antepassada que veio de Mérida no século XVI, onde posso procurar o seu casamento. Assim, eu não percebi se ela casou cá em Portugal ou se vinha já casada de Espanha. Se casou cá, temos que tentar perceber em que região é que porque os registros estão, digamos que divididos e arrumados por áreas geográficas. Neste caso, a célula mais pequena é a freguesia. Portanto, se soubermos a freguesia, facilmente o acompanhamos. Se casou em Espanha, aí já é diferente, porque efetivamente pesquisar nos registros espanhóis, por incrível que pareça, não é tão simples como pesquisar nos nossos. Os nossos estão centralizados nos arquivos distritais e a grande maioria deles encontra-se microfilmada. Em Espanha não é assim. Por incrível que pareça, como dizia, muitos deles ainda se encontram nas próprias paróquias. Portanto, é preciso fazer uma pesquisa presencial e deslocar-nos presencialmente aos locais para podermos fazer a pesquisa, ok? Para mim seria um quebra-cabeças se eu trabalhasse mais em Espanha do que cá em Portugal. Mas se a senhora depois me quiser perguntar, podemos depois ver essa situação, ok? A mesma senhora coloca outra questão, onde posso encontrar quem me explique sobre a indumentária de um bebê que foi abandonado na roda no século XIX. É muito interessante, essa temática é uma temática que eu também tenho abordado e aquela questão que eu há pouco falava, que havia basicamente dois tipos de situações que levavam a que as crianças fossem deixadas na roda, a grande maioria, como disse, a pobreza e as condições de vida dos pais biológicos que não permitiam sustentar mais uma criança, e outras vezes as tais relações proibidas. E ora, é justamente aqui nesta temática das roupas com as quais as crianças eram deixadas, e nomeadamente a Misericórdia de Lisboa, que era o local onde ocorriam pessoas de todo o país deixar as crianças expostas, os relatos da deixada das crianças, dos depósitos, como se chamavam, são bastante pormenorizados em relação aos bebés. E o vestuário é um excelente indício da proveniência económica e do extrato da criança que era deixada. Eu já encontrei crianças deixadas na roda com autênticos guarda-roupas de um luxo enorme. Sedas, cetins, lãs, algodões, roupas novas, claro que eram crianças que foram deixadas por essas circunstâncias, ou pelo menos tudo indicia que foram deixadas em meios sociais favorecidos, que, por essa circunstância das relações proibidas, deixavam as crianças. Noutras vezes eram deixadas já com um mero pano, uma mera fralda, já usada, já muito gasta, e que aí, efetivamente, infelizmente, se via que provavelmente a causa desse abandono, desse corte, era, infelizmente, a pobreza. É uma questão muito, muito, muito interessante. Aqui o Luís Miguel fala em trocar algumas impressões de algumas famílias de Sines, pois são temáticas, se calhar, mais particulares, e depois podemos falar, se quiserem. Sim, aqui a Sofia diz que a bisavó não foi resgatada. Sim, a grande maioria das pessoas não era resgatada. Era muito interessante porque quase todos os pais biológicos que deixavam as crianças deixavam um sinal, uma senha, para depois, caso as suas condições de vida melhorassem ou algum acontecimento futuro pudessem fazer com que viessem resgatar essa criança, havia uma senha, uma contrassenha, um sinal que provava que aquela pessoa era o pai daquela criança. Às vezes uma carta recortada que o pai ou a mãe ou o casal ficava com uma parte e deixava outra com a criança, e depois fazia essa junção e se comprovava algum sinal que ficava escrito, alguma marca, e portanto havia sempre essa possibilidade de resgate. Mas a grande maioria não era efetivamente resgatada. Essas crianças também
eram deixadas depois, ao fim de alguns tempos em que eram criadas com umas amas, muitas vezes num caráter de rotatividade, e que infelizmente depois tomavam uns, felizmente se engravam, mas a grande maioria ficava também, infelizmente, naquele patamar de pobreza, e as suas vidas também não tinham, afinal, um grande impulso. Muito bem. Mas aqui também estou com... Diga, Ana, desculpa, estava só aqui a ver. Não, força. Só que, de facto, o nosso tempo está a terminar. Já fizemos aqui uma hora de uma excelente conversa, atenção, que daria pano para mangas, como se costuma dizer, e, de facto, esta é uma temática que interessa a muitas pessoas, felizmente, esta questão da nossa identidade e da procura da nossa identidade de uma forma um bocadinho mais extensa. Quero agradecer-lhe mais uma vez a sua presença por aqui. Todas as pessoas que queiram colocar agora questões, eu vou deixar para acompanharem o José Luís nas suas redes sociais, para o contactarem também. Agradecer muito a presença da nossa assistência, que também colaborou aqui muito no sentido de nos colocar novos tópicos dentro desta grande área que é a genealogia. Portanto, agradecer a presença de quem esteve connosco e quem interviu também. José Luís, mais uma vez, aproveito Ana, para lhe... Eu que agradeço, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado a todos e foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigada. A quem nos acompanha, eu desejo um excelente fim de semana, com tudo de bom, e vemo-nos na nossa próxima conversa. José Luís, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Ana. Até à próxima. Muito obrigada. Muito obrigado. Com licença.